Todo homem procura um sentido na vida. Procura um lugar para criar raízes, procura onde crescer, se desenvolver e, logicamente, pertencer. Aquele lugar onde a gente se sente aconchegado, onde é casa, aonde é lar. Mas a vida muda, os planos recomeçam, a gente se reencontra e às vezes os muros se tornam o mundo. E hoje, no Inquietos, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a vida, sobre a alegria, sobre missão, sobre ter para onde ir, mesmo sem saber se estamos fazendo o caminho correto. No episódio do Inquietos de hoje, a gente recebe Cassiano Meirelles, que vai falar pra gente um pouquinho dessa vida aí, né, Cassiano? Sobre... Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô, a gente vai fazer, mas explica pro pessoal de casa quem é o Cassiano, como que tudo começou, até onde aí esses muros te limitaram e como que é desbravar esse mundão. Maju, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e realmente o coração tá inquieto aqui agora e a gente começa a partilhando um pouquinho, né, da nossa história, da vida. Bom, Cassiano vou colocar assim, um menino sonhador, eterno sonhador, né? Todas as vezes que eu olho para minha história, eu me lembro de um menino que até hoje, às vezes eu me pego ainda sentado na calçada de frente com a minha casa, onde eu nasci, fui criado, olhando para o céu, olhando para as estrelas e imaginando um mundo. Né? Como seria esse desbravar o mundo? Como seria esse transpor esses muros? O que tem atrás desses muros? Que mundo é esse? Será que Deus vai me permitir um dia chegar a esses lugares? Então eu volto e meio, eu sempre faço memória desses momentos e até mesmo já grandinho, né, como eu tô hoje, me pego ainda olhando alguns momentos assim e também procurando entender os lugares aonde Deus ainda quer me levar. Sou natural de Cachoeira Paulista, nascido e criado lá, cachoeirense, porta, porteira, portão. É isso aí mesmo. Aquele abraço, povo querido de Cachoeira, do bairro São João, onde eu sou nascido e criado. Sou natural, venho de uma família muito simples, graças a Deus. Mas também uma família que sempre me nutriu de muitos princípios e valores que eu carrego até hoje. Sobretudo, tenho uma grande gratidão pela minha avó materna, que já está no céu. Minha avó nega, Dona Florisbela Monteiro. Olha o nome da minha avó, Dona Florisbela Monteiro. Que elegância. Gente, coisa mais linda do mundo, né? Ela faleceu com 96 anos, mas eu tive a oportunidade daquele ano ainda de, no seu aniversário, dançar com ela a valsa. Muitas coisas, muitos aprendizados. Enfim, pai... casado já com a Patrícia, graças a Deus, a minha esposa maravilhosa, há 24 anos, pai de 3 filhos, o Gustavo já tem 23 anos, o Guilherme tem 19 e a nossa caçulinha tem 16, caminhando para 17 anos. A Patrícia falou que virou o ano é 17. Então, a Patrícia fala essa parada mesmo. Quando vira o ano, já conta o... Então, eu tenho 40... Não, já tenho 45, então, né? Eu tenho 44, vou fazer 45. Então, já virou o ano. Tá quase, caminhando aí. Continuo ainda sendo um grande sonhador, continuo sendo ainda uma pessoa que deseja desbravar caminhos, lugares, sobretudo com um único propósito, vivendo essa inquietação, esse propósito de anunciar uma palavra, de anunciar um Cristo vivo, ressuscitado, que está no meio de nós, de proporcionar na vida de muitos uma experiência que eu vivi e que mudou radicalmente a minha vida. O meu encontro pessoal com Jesus, ele foi de fato um divisor de águas na minha vida. E esse sonho, essa inquietação, está intimamente ligado a isso. Olha que história linda. E assim... Pra quem tá acompanhando de casa, até pra mim, tá? Que eu tô querendo descobrir coisas ali. Bora! A gente conhece o Cassiano das redes sociais, Legal. A gente conhece o Cassiano da televisão, a gente conhece o Cassiano das missões. Mas, além do que a gente vê, tem muitas outras coisas ali, tem muitas entrelinhas, tem dúvidas, tem medos, tem incertezas. E lógico que a gente também sabe que o medo faz parte da coragem, né? Com certeza. Como que é
Como que foi pra você? Ó, é o Cassiano do Velho Testamento que chegou no Cassiano de agora. Não, eu quero saber tudo. Ah, bora lá. Olha, eu nunca vivi, mas eu sempre fui, vamos dizer, vou usar uma palavra eu sempre fui doido por natureza. Graças a Deus, Deus de alguma forma, ao longo da minha história, ele sempre me resguardou, me privou de algumas realidades, como por exemplo, vícios. Nunca fui uma pessoa eu nunca bebi na minha vida, nunca usei nenhum tipo de droga, mas eu sempre fui muito arteiro, né? Eu sempre fui muito elétrico, hoje, talvez, se eu fosse fazer um diagnóstico, ia dar um TDAH aí de full time, né? Mas enfim, eu sempre fui muito agitado, sempre fui muito elétrico, sempre fui uma criança muito extrovertida, que soube ali viver todas as suas etapas da vida. Vou contar uma historinha engraçada. Meu sonho, ainda não realizei, viu, Maju? Mas ainda vou realizar esse sonho. Dá tempo, claro, tá Claro, jovem. meu sonho, pular de paraquedas. Eu Aqui ainda do vou. lado, hein? Pô, é Você tá pertinho, né? pertinho. Então, meu sonho é um dia pular e eu vou realizar esse sonho, viu? Anote aí, você que tá acompanhando aí, ó. E essa inquietação não acabou, ainda vai acontecer na minha vida. Mas um dia eu subi na laje da minha casa, marrei um saco de lixo preto nas costas e pulei. Menino. 2,20 m. Foi um caos, né, cara? Deu Quebrou ruim. nada? Só trincou o calcanhar, mas foi uma experiência pulou de pé, surreal. assim, né? Mas foi uma experiência muito legal. Eu acho que diz também, a gente tá no Inquietos aqui, é uma inquietação, né? Esse menino realmente Tem que procurar tem alguma coisa pra tem uma gastar essa coisa que não energia, né? sossega ele. E eu sempre fui assim, fui uma pessoa muito... vivi na minha naturalidade, a minha alegria, a minha espontaneidade. Passei por muitas dificuldades também, provações, porque desde os meus 5 anos eu sempre travei uma luta com a relação aos meu ouvido esquerdo de maneira especial. Um dia eu tava brincando na rua, na frente de casa, e não sei como é que você vai chamar esse trem aí, mas eu acho que como você é pertinho da minha região, a gente chamava de uma brincadeira chamada restaco. Pegava uma bolinha, tinha uma garrafa e um pedacinho de ali, um cabo de vassoura, e um jogava a bolinha e o outro. Tem outros lugares que tem um nome específico. Fala que é jogar bet. Ah, então deve ser estranho. A gente falava que era jogar bet. Era as garrafas, os tacos, cabo de vassoura, né? Uma bolinha. Então lá a gente chama de restaco. E assim, brincando na rua, acidentalmente, um coleguinha na hora da vez dele, eu tava muito próximo, ele acabou acertando uma paulada aqui nesse ouvido esquerdo, que de alguma forma ali mudou a rota da minha vida. Porque a partir de então, muitas coisas aconteceram, um tratamento que teve aí um tempo de duração de pelo menos 18 anos, foram 9 cirurgias, e como a gente é do interior ali, né, de Cachoeira Paulista, não se tem recurso, então se fez necessário muitas vezes, inúmeras vezes, sair, né, de madrugada e ir até a capital, lá no Hospital São Paulo, onde eu fiz esse tratamento. Como eu disse, foram 9 cirurgias. E isso me privou de muitas coisas, porque o ouvido purgava, teve que ter um cuidado um pouco mais, uma atenção a mais, né? Não podia molhar, não podia ter muita... Aquela criança que era peralta, agitada, teve que, aos poucos, teve que ir se disciplinando. Ali. Se aquietando por um determinado momento. E isso foi, de alguma forma, um momento da minha vida que... vamos dizer, eu disse assim, foram os momentos difíceis, porque isso me levou a um isolamento, isso me privou da audição, por exemplo, as cirurgias me fez perder a audição do ouvido, a audição condutiva do meu ouvido esquerdo. Então, na nossa linguagem, na linguagem musical, eu era mono, funcionava só de um lado, na audição, né? E era constrangedor também, na escola, os apelidos, né, o mau cheiro, que muitas vezes a infecção, o ouvido vazava, né? Então era complicado e acabava ficando um pouco mais isolado. E eu fui uma pessoa que eu fui aprendendo o seguinte: eu tinha 2 opções, ou me entregar para esse sofrimento,
ou me entregar e virar aquela velha história. Eu nasci assim, eu nasci para sofrer, ou dar uma resposta diferente. Eu aprendi com a vida sempre dar uma resposta diferente diante das dificuldades, diante daquilo que a vida ia me apresentando, diante das coisas que não eram tão boas dentro de casa. Meu pai, infelizmente, viveu dependente do alcoolismo durante toda a sua vida, né? Só graças a Deus, no finalzinho ali da vida dele, ele conseguiu estar sóbrio, mas ao longo da sua história, da história dele, sempre muito sofrendo, e a gente sofre por tabela, né? Querendo ou não, ele não era um pai violento, mas ele nos violentava todas as vezes que eu via ali, por exemplo, sendo carregado para ir para Santa Casa, ter que tomar glicose, muitas vezes a minha mãe chorando, toda aquela humilhação, né? Enfim. Então, a minha infância, a minha adolescência, meu início da juventude, esses bastidores que ninguém sabe, que ninguém vê, foi marcado dessa forma. Mas, por exemplo, em todos esses momentos, quando eu via meu pai naquela condição, eu sempre dizia para mim, quando eu crescer, quando eu tiver a minha família, eu vou fazer diferente. Então, é algo que eu acredito, e sem dúvida nenhuma, foi um grande cuidado de Deus ali sobre a minha vida, já mesmo sem entender, mesmo sem ter a compreensão na sua totalidade, sempre procurando dar uma resposta diferente. Diante de algo negativo, aprendendo a dar uma resposta positiva. Vamos usar essa expressão de novo, né? Estamos aqui nos inquietos. Essa inquietação por sempre dar uma resposta diferente sempre acompanhou a vida do Cassiano, que antes de ser conhecido como Cassiano, era o famoso Juninho do bairro São João. É porque eu sou Júnior, né? O Cassiano vem em nome do meu pai, né? Então, tanto que até hoje, se eu chegar lá no São João, se você perguntar Cassiano, pode ser que... Hoje as pessoas até sabem mais, né? Por conta da visibilidade. Mas se você chegar lá, que é o Juninho, que todo mundo sabe. Até os cachorros. Vão me levar. Mas esse é um pouquinho dos bastidores, né? Daquilo que eu vivenciei dentro de casa, que eu aprendi convivendo com meus amigos, as dificuldades superadas na escola. Mas, sabe, quando você tem a oportunidade de dar aquela resposta diferente, Maju, parece que tudo Sim. conspira contra você, parece que tudo aquilo que... Mas eu não quero viver dentro desse cenário do fracasso. Viver aquele vitimismo a vida inteira. Justamente, você achou essa palavra, sabe? E eu vejo que hoje, muitas vezes, Deus nos dá essa oportunidade. Eu vou dizer isso para você que está nos acompanhando agora. Talvez o seu coração está batendo mais forte, mais acelerado. Isso é o efeito dos inquietos. É o efeito da inquietação que está batendo em você agora. Deus sempre nos chama a assumir o protagonismo da nossa vida. Muitas vezes a gente insiste em permanecer no vitimismo, mas Deus dá oportunidade. Deus coloca pessoas, Deus abre portas, Deus nos dá oportunidades para dar uma resposta diferente. E para quê? Para quê? Que resposta é essa? Para que você possa assumir o protagonismo da sua vida e da sua história. Exatamente, isso a gente parte daquele motivacional ali, do tipo, eu tô rezando pra Deus me dar um emprego. Você entregou o currículo, coração? Vamos distribuir uns currículos, pois né? Mas tem que fazer um movimento, senão não vai. Tô pedindo pra Deus me ajudar numa cura, numa doença, numa condição. Foi no médico, tá fazendo tratamento? Justamente. Né? Deus dá os caminhos também, a gente ali tem que se movimentar para que as coisas fluam, né? Então, com certeza. Tem que colaborar, né? Existe aquilo que nos cabe, que é a nossa parte. Exatamente. Né? Deus vai abençoando a partir do momento que a gente vai dando os passos. Deus sempre faz a parte dele. E é bom que você saiba disso. Deus 50, sempre 50. fez. Porque a gente tem uma mania de ficar culpando Deus. Deus não
não olha pra mim, Deus não faz nada pra mim, Deus não realiza nada na minha vida. Não, peraí. Deus tá sempre pronto ali pra te ajudar, mas ele vai ajudar a partir de algo. Né? Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, eu gosto muito de olhar assim para determinados momentos e feitos de Jesus aqui nessa terra, como por exemplo a multiplicação dos pães. Aconteceu, ele poderia fazer do nada? Poderia, mas Deus quis contar com o movimento humano. Está aqui 5 pães e 2 peixes. Hoje, talvez os 5 pães e 2 peixes, o que você acabou de falar, é o currículo. É esse movimento. Tem muita gente. Eu estou encalhado. Eu estou encalhada. Gente, eu não consigo encontrar o José da minha vida. Mas você já deu uma penteada no cabelo? Né? Você deu uma revisitada no seu guarda-roupa? Não dá mais pra você ficar andando com essa camiseta com um candidato estampado. Não é assim que a coisa funciona. Deus vai abrindo as portas. Deus vai abençoar, mas a partir dos seus passos. E é mais ou menos por aí. Importante. Gostei, Maju. É isso aí. Gente, é isso. Penteia o cabelo e arruma o guarda-roupa, seleciona as melhores roupas, vai em lugares onde você quer encontrar pessoas compatíveis com o que você deseja, né? Justamente, A gente precisa lembrar disso. Você viu que a gente já a gente tá dando direções aqui para as pessoas já, ó. Não vai encontrar flores no deserto, né, gente? Então vamos ali nos lugares de acordo com o que a gente procura. E nem com cara de velório, né? Então você vai encontrar flor no velório, você tem conta, mas aí é outro contexto, né? Então, tem gente que vive numa casa de velório. Gente, olha, aqui não é velório, né? Vamos passar uma massa corrida na cara, gente. Passa um batonzinho aí, segue o fluxo. Vamos seguir pra frente. A vida é linda, é maravilhosa. Tem dificuldades? Tem, graças a Deus. E que bom que tem, pra mostrar pra gente que a gente pode ser muito mais, que a gente não precisa ser refém da nossa história, refém das nossas dores, refém das dificuldades. Não, Deus nos dá a oportunidade pra gente sempre superar também, de dar uma resposta diferente. Bora pra cima. Isso aí. Anota o recado, gente. É isso aí, ó. Porque hoje o negócio vai ser motivacional. A gente Olha, já começou desse clima já, entendeu? Quer que você pra levanta deixar aí, inquieto, entendeu? já deixar os corações inquietos, né? Vamos movimentar a peça do jogo. Cassiano, cantor. Cassiano, palestrante. Cassiano, missionário, pai, esposo. Que escritor também? Pô, pensa que novidade maravilhosa, gente. Escritor também. Tá tudo junto ali. Tá tudo junto, tudo fervilhando. Tem que pôr um pouquinho de energia em cada coisa. A gente vai desbaravando. Acho que o próprio Deus, ele vai mostrando isso. A música, como a música entrou na minha vida? A música entrou na minha vida dentro de um grupo de oração. Quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, mais ou menos, quando eu participava de um grupo de oração chamado Canção Jovem, toda quarta-feira. Acontecia lá no Capelão São José, na Canção Nova. Um dia eu cheguei lá, nesse grupo, tinha uma missionária querida, né, que eu tenho um carinho enorme por ela, chamada Enilda Rocha. E a Enilda estava lá, só que nesse grupo de oração, só tinha a Enilda. E olha que beleza, a Enilda era a pessoa que cuidava da acolhida, a Enilda era a pessoa que animava, que rezava, que pregava e que ia lá no fundo depois para dar tchau para todo mundo. A Enilda ela era multifuncional nesse grupo, lá no Canção Jovem. E aí, uma dessas quarta-feiras à noite, eu cheguei atrasado. E aí eu fui obrigado a sentar um pouco mais na frente. E nesse movimento de ter que sentar um pouco mais na frente, a Enilda veio com um violão na minha direção. E aí eu fiquei totalmente constrangido. Primeiro, que eu nunca tinha pegado um instrumento. Segundo, eu não sabia cantar nenhuma das músicas. Eu gostava de estar lá, Maju, você tá entendendo? Eu gostava de estar naquele ambiente, era bacana. Ali, né? Tá ali, parte. Era bacana, era um povo estranho, eles rezavam estranho. Mas era assim, era um negócio legal, era um movimento diferente, algo falava comigo, algo, né, me fazia sentir bem estar ali naquele ambiente. Enfim, a Enilda veio com esse violão e acabou com a minha noite aquele dia. Congelou. Porque eu fazia assim, ela entregou o violão sorrindo e tal. Enfim, resumo da história. No final do grupo, eu fui lá devolver o violão pra ela e disse pra ela assim: olha, Enilda, me leva mal não, mas hoje eu acho que o Espírito Santo, vou falar do jeito que eu disse pra ela, acho que o Espírito Santo não funcionou em você não, porque não funcionou, né? Funcionou.
Porque você me entrega um violão, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu gosto de estar aqui, eu não gosto de coisas. E aí foi quando ela me disse o seguinte: pois é, quando você chegou aqui, quando você foi se aproximando, Deus colocou algo no meu coração, como se Jesus estivesse soprando no meu ouvido. Entrega esse violão para esse menino como um sinal. Se ele for fiel, se ele perseverar, né, um dia ele vai estar tocando e cantando para mim. E foi assim que nasceu o meu ministério. Porque aí eu cheguei em casa e disse isso pra minha mãe. Falei: mãe, tem uma mulher lá no grupo de oração que diz o seguinte: se eu for fiel, e um dia, se eu continuar caminhando direitinho, um dia eu vou estar tocando e cantando pra Deus. Aí minha mãe olhou assim, meio tipo, sei lá, o que tá acontecendo, né? E depois disso eu fiquei insistindo pra minha mãe que eu queria comprar um violão, até que ela me levou lá em Aparecida. E a gente comprou um dos... Não vou nem falar a marca, não pode. Mas que violão ruim. Eu lembro que pagou R$29,90. O violão nem afinava. Mas enfim, foi assim que começou a música na minha vida. Tudo que eu aprendi pela graça de Deus. Eu nunca estudei, nunca... não tive essa oportunidade. Ali, né? Não tive essa oportunidade. Não tinha condições para isso. Né? Então, tudo que eu aprendi foi por graça de Deus. Né? A tocar, os primeiros acordes, a compor, a iniciar esse ministério maravilhoso que eu nunca imaginei aonde Deus ia me levar. Lembrando, e a gente não pode perder de vista, que mesmo nesse movimento, eu ainda continuava mono. Ou seja, para um músico, né, a necessidade de se ouvir, aprender a tirar música pelo ouvido. Então, aí há um mistério por trás disso aí. Um mistério muito grande. Mas há, sobretudo, uma vontade de Deus que supera todas as coisas. Hoje, quando eu olho para a minha vida, na situação atual, aconteceu de eu ter uma fatalidade no meu único ouvido que era bom, e eu também perdi a audição condutiva. Então, você pode perguntar: Cassiano, como é que você escuta? Como é que você canta? Você quer perguntar isso? Não? Posso perguntar. Então, pode perguntar, então. Cassiano, como é que você escuta? Como é que você ouve? Como é que você toca? Muito bom, né? Olha, a pergunta foi sensacional. Hoje, graças a Deus, através de um recurso tecnológico, eu uso 2 aparelhos auditivos, graças a Deus, né? Porque a minha perda, ela é condutiva, então o aparelho, ele ainda possibilita, né? A ouvir, a escutar, e é assim que eu sigo. Mas é um mistério de Deus. Como ainda viver essa missão, como exercer esse ministério. Inclusive, tem um testemunho muito legal. Por exemplo, eu cheguei a compor uma música surdo. Cri, cri. Nesse momento é aquele momento que sai o grilo, não é, gente? Isso aqui, pode ter aquele grilo. Assim. Mas pelas vibrações? Pelas vibrações. Porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia, me lembro que a Patrícia, ela tinha ido para uma escala trabalhar, eu estava em casa e tentando acompanhar alguma coisa pela televisão, assistir um momento de adoração, e aí não estava conseguindo ouvir, estava recém-operado, estava com a cabeça ainda enfaixada. E aí, detalhe, além de ter perdido a audição, ter comprometido a minha audição, ainda estava com a cara torta ainda, assim, porque durante a cirurgia, né, passou, acho que encostou aqui no nervo da face e eu fiquei com a cara torta. Aí eu falei pra Jesus: ô Jesus, não, ficar surdo, sei lá, né? Mas já vai ser um desafio muito grande. Agora, ficar surdo e com a cara torta, né? Vai ficar um negócio estranho pra caramba, mas vida que segue, vamos pra cima. O interessante é que naquele momento, sempre nesses momentos, Deus sempre dá uma oportunidade pra gente olhar pra situação e escolher. Eu vou pro caminho do desespero, ou eu vou pro caminho da fé. Exatamente. Ou eu vou dar uma resposta diferente. Então, ali diante da televisão, assistindo um momento de adoração, assistindo, só não ouvindo, Deus ouve, aí eu vou usar de novo, houve uma inquietação aqui, que a alma não para, o espírito, e aí me veio essa necessidade de adorar a Deus. E aí eu me levantei, meio cambateando ainda da cama, peguei o violão, eu tinha um violão grande, um violão jumbo, né? Na época já era um violãozinho mais legal, né? Já tinha E aí foi quando eu percebi que com as vibrações da caixa do violão era suficiente. Eu tinha um mínimo de percepção.
E aí nasceu uma canção chamada Poderoso Nome, que foi, para mim, foi uma grande resposta de Deus para aquele momento, porque mesmo em meio àquele sofrimento, àquela dificuldade, independente daquilo que eu estava vivendo, que eu estava passando, Jesus continuava ainda sendo o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Não são os fatos bons ou ruins que definem quem é Deus para mim, ou quem é Deus na minha vida. E o legal de tudo isso é ver que ao longo da história, muitos testemunhos foram chegando de pessoas que passaram por situações até um pouco mais dolorosas do que a minha. Sim. Me lembro de uma senhora lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, que ela veio contar o testemunho de todo o período que ela viveu da quimioterapia. Todos os dias ela ia escutando essa música, Poderoso Nome. E se eu pedir pra você tocar, é muito? Não, imagina, pô. Com o maior prazer pra você. Mostra e pra você que tá nós. acompanhando agora. Gente, talvez você esteja atravessando por um vale escuro da vida. A depressão, uma inquietação, um medo, uma angústia. Saiba que a palavra de Deus nos ensina que existem dois caminhos diante de nós, diante do homem. Isso está lá em Deuteronômio, está também lá no livro da sabedoria. Diante de nós temos dois caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. Lá em Deuteronômio, a definição conclui-se assim: escolhe, pois, a vida, serás feliz tu e toda a sua descendência. Quem sabe essa palavra é para chegar no seu coração nessa hora. Talvez você esteja numa encruzilhada ou numa bifurcação. Não sei qual caminho que eu vou seguir em diante. Saiba, seguir com Deus, seguir com Jesus é a garantia de que você será plenamente feliz e realizado. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. Jesus, nome que liberta os cativos, que cura todo ferido e salva todo aquele que invocar. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus. Todo-poderoso é o nome de Jesus, Maju. Eu acho que é uma afirmação que a gente tem que dizer para nós todos os dias. Ser o protagonista da nossa vida ali e falar quem tem o poder é ele, eu faço a minha parte, mas quem decide é ele. Justamente. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina algo maravilhoso. Eu sempre utilizo desse ensinamento nas minhas pregações. O Catecismo diz assim, logo ali no início, no parágrafo 27, que para que o homem, entenda que a palavra homem aqui é homem e mulher, para que o homem seja plenamente feliz e realizado, é preciso que ele corresponda na sua totalidade ao seu Criador. O que significa isso? Para que você seja plenamente feliz e realizado, é preciso que você faça a vontade de Deus. É preciso que Deus, de verdade, seja o primeiro na sua vida. Muitas vezes hoje nós vemos o contrário. A gente vê muitos, infelizmente, colocando Deus de lado ou mantendo uma fé apenas de conveniência, só quando eu preciso, só quando eu estou passando por algum momento difícil.
né? É uma relação de conveniência. Não, Deus precisa estar no centro para que ele possa, primeiro, conduzir a sua vida, Sim. porque existe uma palavra, existe uma promessa para nós, né? Quando a gente, por exemplo, no profeta Jeremias, existe uma profecia que é atual para mim, para Maju, para todos que estão nos acompanhando agora. Deus tem um projeto de felicidade para a nossa vida. Se você olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus vai dizer assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ou seja, a gente não foi criado por Deus para viver de migalhas. A gente não foi criado por Deus para viver à sombra de uma depressão, de um sofrimento, de uma angústia. Não, você foi criado e Jesus veio para essa terra justamente para ressignificar a nossa vida e a nossa história, para que nós pudéssemos tocar nessas promessas que Ele tem para cada um de nós e também para que nós pudéssemos viver na carne essa vida e vida em abundância. Agora, quando isso acontece? Como isso acontece? Acontece quando Deus está no centro da nossa vida. O segredo está aí. E a gente precisa permitir que Deus faça parte da nossa vida, né? Esses dias eu tava conversando com um amigo por celular, né? A gente falando várias coisas. Aí a gente fala que tem os católicos de BGE. Né? O que é mais fácil? Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Por quê? Porque ser católico parece que é mais fácil. Parece que banalizaram ali as coisas ali. Eu sou mais livre, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você é o católico de BGE. Você não sabe o que você é, você fala que você é católico. Mas não é assim que funciona. Não. Né? Eu gosto muito de recordar um ensinamento do nosso querido Papa, saudoso Papa, né? Nosso Papa Emérito Bento XVI, onde o Papa falava muito sobre essa questão da qualidade, da qualidade da nossa vida, da nossa intimidade com Deus, da nossa busca, da nossa vivência, para que não se torne apenas um cumprimento de um preceito. Jesus vai dizer na Sagrada Escritura algo maravilhoso, onde ele diz assim, que eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. E a misericórdia significa agir com o coração, colocar o coração naquilo que verdadeiramente importa. Exatamente. Em tudo que você faz, seja aqui numa apresentação de um programa, seja cantando, seja pregando, seja rezando, seja escrevendo um livro, seja preparando uma pauta de um programa, seja servindo um café. Coloque o seu coração naquilo que você faz. E aí, é claro, a gente traz isso para vamos levar isso para uma esfera um pouco maior, que é a nossa espiritualidade. Sim. Estar numa Santa Missa no domingo não pode ser um cumprimento apenas porque é uma regra, apenas porque é um mandamento de Deus guardar os domingos e dias de festas. Não, eu preciso estar lá porque, primeiramente, eu amo a Deus sobre todas as coisas na minha vida. Isso é diferente. É você colocar o coração naquilo que verdadeiramente importa. Senão, você e eu, do contrário, vamos estar vivendo apenas uma fé de conveniência fazendo e entrando por estatística do IBGE. Bom demais, né, Maju? Caramba, coisa boa. Estatística. E você falou aí do Cassiano, falou do grupo de oração, mas e essa vida missionária? Como é que foi chegar nesse meio? Porque depois dela veio o palestrante, o escritor. Veio tantas outras coisas, né? Veio muitas outras coisas ali. Verdade. Então, depois disso, a vida foi seguindo, me casei, e ali, logo que a gente casou, eu e a Patrícia, a gente tinha uma inquietação dentro de nós, porque nós, dentro da gente, nós tínhamos uma certeza seguinte: Deus nos quer em alguma coisa. Deus tem algo para nós, assim, falando de missão. Foi aí que a gente se aproximou no primeiro momento da comunidade Shalom. A Patrícia já tinha esse conhecimento, já tinha uma proximidade mais do que eu. E aí, ali nesse tempo, mais próximo da comunidade Shalom, a gente pôde entrar e vivenciar ali um período de vocacional que foi maravilhoso. Que foi, para mim, por exemplo, foi entender que Deus tem um projeto de vida, uma vocação, algo específico para cada um de nós.
claro, tem um chamado em comum, somos chamados a ser santos, né? Como nosso Sim. Pai do céu é santo. Isso é um chamado comunitário. Mas, de maneira particular, personificada, Deus tem algo específico para cada um. Sim. E isso é maravilhoso. E aí a gente fez um caminho de discernimento, de autoconhecimento, de cura, até a gente entender o nosso lugar, né, naquele momento da vida. Foi quando a gente ingressou para a comunidade Canção Nova. E foram 5 anos também ali de discernimento, de caminho vocacional, de viver o processo sem pressa, com maturidade. Sim. E aí a gente ingressou para a comunidade. E foi realmente um grande divisor de águas na nossa vida. Aprofundar dentro de um carisma, vivenciar na totalidade, né, o específico, o chamado, deixar que Deus fosse desvelando tudo aquilo que Ele tinha para nós. E foi aí que os dons que Deus tinha já infundido foram aflorando, foram se potencializando. Cassiano, então, de uma esfera de algo que para mim já era gigante. O que era gigante para mim? Já era gigante para mim já tocar na missa das 7 da noite na minha paróquia, lá na São Sebastião. Para mim era algo, já era uma seleção brasileira, porque você tocar na missa das 7 lá, você já estava no patamar. Concorrido? Era Não, tipo a lista do celular. Você estava num patamar muito elevado. De repente, um Cassiano que começa a desbravar outros lugares, outras cidades, outros estados. Daqui a pouco um Cassiano que começa a rodar o Brasil. Daqui a pouco um Cassiano que começa a ir além Brasil. Então, lugares onde eu nunca imaginei chegar. Talvez sonhado. Lembra no começo da nossa conversa do menininho lá sonhando, olhando pro céu e vendo as estrelas? Que tamanho que é esse mundo, né? Como que será um dia andar de avião, né? Eu ficava olhando pro céu assim. Como é que será? Deve ser engraçado, né? Deve andar bem da nuvem. Eu ficava perguntando, mas será que não bate nas estrelas? Será que a asa não bate ali em cima? As mesmas loucuras de criança. E de repente você viajando para tantos lugares. Mas não é o viajar, não é você estar no aeroporto ali ou andando no avião, não é isso. É você estar em missão. É você estar sendo enviado para algo específico. Isso foi maravilhoso. E isso a gente vivencia até os dias de hoje, tem vivenciado. E vamos vivenciar até um dia que Deus, valeu, Cassiano, você foi lá e cumpriu sua missão. Aposentou a Se é que vai chegar esse dia, né? Mas enquanto a gente tiver vida, enquanto tiver fôlego, sabe, Maju, tem isso pra mim. Enquanto eu tiver essa disposição, eu vou me desgastar. E foi assim que nós vivenciamos esses 13 anos dentro da comunidade Canção Nova, com muita alegria, com muita gratidão, com muito, com desejo de salvação de almas, porque isso eu levo para minha vida. Sim. O fato de ter concluído esse tempo, até porque o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, que sempre vai ser para nós, ele já tinha deixado escrito isso nos documentos da própria comunidade, que alguns viriam para a obra, viriam para a comunidade por um determinado tempo. Alguns vão ficar lá até o fim da sua vida, vão morrer lá. E outros permanecerão ali por um determinado tempo, para serem forjados, para serem formados, para serem curados. E a partir dali serão designados pelo próprio Senhor da obra, porque é o mesmo Cristo que chama a você estar inserido dentro de um carisma, é o mesmo Cristo que também reposiciona você no mundo para uma missão específica. E hoje é isso que nós estamos vivenciando nessa nova etapa da nossa vida. Até então, eu vou usar essa expressão, claro, estava um pouco cômodo. Estávamos ali numa certa zona de conforto, como se você estivesse pescando dentro de um aquário, né? E aí, de repente, Deus nos leva para fora dos muros. E aí chega que antes já parecia muito grande ali para você já pulou da igreja. Pois é. Para comunidade, que é uma coisa que alcança milhares de pessoas. Sim, com certeza. E agora você tá no mundo aí com bilhões. Justamente, agora vivenciando, tendo uma oportunidade de vivenciar algo muito particular que nasceu também do coração do Padre Jonas,
E isso se aplica não exclusivamente para aqueles que têm esse vínculo institucional, mas se aplica para todos nós, leigos. Sermos esse sinal profético em meio às realidades do mundo. Ou seja, levar o rosto do Cristo, o sorriso de Jesus, ser os braços de Jesus, ser as pernas de Jesus, ser o coração de Jesus neste mundo, né? Para as pessoas que estão ainda fora dos muros, porque ainda existem muitas pessoas, muitas almas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Claro, aí as pessoas podem até perguntar assim: mas você poderia continuar lá e ir ao encontro dessas pessoas. Sim, se essa fosse a vontade de Deus. Existe aqui um mover de Deus. E eu não tenho dúvida a respeito disso. O mesmo Deus que permitiu que um dia o Cassiano ingressasse numa comunidade é o mesmo Deus que permitiu que o Cassiano hoje se colocasse num movimento diferente. Existe uma vontade que supera todas as coisas. E isso é importante dizer, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de dilatar o coração e dizer isso para todo mundo que está nos acompanhando. Né? Deus é Deus e Ele continua essa sua obra de salvação, Ele continua esse mover conforme a vontade dEle. Assim como Ele fez com seus apóstolos, que ora estavam evangelizando em determinados lugares, em países, em localidades, tocando em determinadas culturas. Ora Deus, olha, agora você vai sair daqui e vai para cá. E você vai continuar essa missão. Isso é maravilhoso. Isso a gente lindo. Não perde o foco, muito pelo contrário. A gente continua sendo esse sinal de Deus onde nós estivermos. A gente, não sei você, né? Mas às vezes eu pensando também, até para vocês de casa entender melhor, eu me insiro, né? Não sei se funciona com você, eu falo que eu me insiro no multiverso do Espírito Santo. Que legal. Para quem acompanha vídeos, filmes aí, cinema, né? Tem principalmente os filmes dos heróis, né, que a gente fala que a gente tá dentro de um multiverso. Tem muitas coisas acontecendo e a gente tá fazendo parte de tudo com uma única missão. Talvez seja salvar o mundo? Pode ser salvar o mundo, mas se a gente conseguir salvar uma alma, a gente já vencemos. Já faz uma grande diferença. Eu acho que cada um de nós existe uma missão, como eu estava dizendo, existe algo específico para cada um de nós. Então a gente precisa fazer aquilo que nos cabe. Então, se hoje Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui e provocando aqueles que estão nos acompanhando agora, está gerando uma inquietação no seu coração, para você sair da sua zona de conforto, para você de repente voltar para sua comunidade, para sua paróquia, onde você estava lá servindo, que você desistiu por conta às vezes de uma situação pequena, mas você desistiu. Então volte. Eu acredito muito que essa oportunidade que Deus está nos dando agora aqui é também para chegar aí no seu coração, para provocar você, para tirar você desse comodismo, para que você, desculpa a palavra, tá? Um beijo no seu coração, mas deixa eu dizer para você, para que você tome vergonha na sua cara, saia desse lugar que você se encontre aí e comece a ajudar a construir um mundo novo. Esse mundo novo começa dentro da nossa casa. Exatamente. Começa a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões, e isso faz uma grande diferença. Um sorriso, um acolhimento, né? Um movimento que você faz. Nossa, gente do céu. Quando a gente chegou aqui, vou contar um segredo para vocês, tá? A gente chegou aqui, a Maju tava ali. A Maju chegou um pouquinho antes, né, da gente. Ela tava caminhando, a gente parou na portaria ali, fez o credenciamento e ingressamos. O acolhimento dela, na verdade isso até antes, né, através dos contatos e tudo mais, faz toda a diferença. É como se a gente já se conhecesse há um tempo, né? E isso alegra o nosso coração, afaga o nosso coração. A gente se sente acolhido, a gente se sente acolhido assim, no sentido até pelo próprio Deus. Tô cuidando de vocês, né? Vem aqui para você enxergar algo diferente. Vem aqui para você despertar para uma novidade. A gente não sabe. Deus está em constante movimento. Por isso que a gente tem que sempre prezar por essa intimidade. Né? Existe algo também que eu gosto de dizer, Maju, assim, nas pregações, diz assim, eu faço uma comparação, né? Sim. Existe um estudo de um famoso físico alemão, né? Todo mundo conhece, Albert Einstein, que ele fez uma comparação certa vez
a respeito da vida, que viver a vida é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para não perder o equilíbrio. Isso é bacana. Anota aí, pega a sua caneta. Falhou, né? A Nem caneta falhou. falar dessa vez, ele mesmo, ó. Corre aí, ó. Anota. Anota aí. Viver a vida é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para você não perder o equilíbrio. E em Deus é a mesma coisa. Se nós não estivermos no movimento do Espírito, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, a gente perde o nosso equilíbrio espiritual. E aí a gente passa a viver pela carne, e aí a consequência é os sofrimentos, as dores, porque a gente quer responder a partir da nossa capacidade, da intelectualidade, enfim. E aí a gente acaba colhendo frutos que não são tão bons assim. Eu sempre falo, normalmente eu falo pro final, né? No finalzinho ali pra causar. Ninguém precisa estar pronto, a gente só precisa estar disposto. Justamente. Então, tipo assim, plantou a semente, tipo assim, talvez não me adaptei com o estilo da missa, que é a paróquia, a comunidade ali, Vicentina, Dom Bosco, é uma coisa mais tranquila. Sim. Procura por uma paróquia que você se identifique, né? Vai ali, você gosta daquela que canta, que o padre sai do altar, bate palma, vai nessa também. Não, eu gosto do mais tranquilo, vai na mais tranquila. Isso. O importante é que você vá, participe, procure uma formação. Eu tenho vergonha, faz parte também. Vamos entrar ali no YouTube da Rede Século XXI? Vamos assistir uma formação ali Legal. do Dom Falcão? Sim. Vamos assistir uma formação do Padre Eduardo? Olha, eu tenho dúvidas sobre isso. Isso daqui direito, eu não sei como que funciona, me falaram, mas não entra na minha cabeça. Vamos dar um Google, Sim. Vamos começar a entender melhor as coisas, porque não sei se acontece com você também, mas às vezes eu escuto assim e falo, olha, não cabe a mim, Deus vai resolver isso aí. Mas as pessoas vivem do achismo. Eu acho isso errado. Gente, nós somos pessoas. Eu sou ser humano. Eu erro, eu brigo, eu fico brava. Não acha que vou estar doce todo dia. Na verdade, eu sou Não, um meio... imagina. Que a gente vai ser um meio termo ali. Nem todo mundo tá bom, nós somos humanos. Mas entender que Deus é sempre o mesmo. Hoje a Maju tá de bom humor. Amanhã ela tá azeda. E às vezes tá mesmo, Gente. mas se você for assim, aquele dia, aquela senhorinha me acolheu na igreja tão bem, Cassiano. Passou lá, me ofereceu até um café, me deu um folheto. Aí hoje eu fui lá, ela nem olhou pra mim. Eu não vou mais. Para com isso, gente. Que coisa chata. Você tá indo lá por causa da senhorinha ou você tá indo lá porque você quer ser uma pessoa melhor, quer trabalhar sua espiritualidade, quer ter seu encontro com Deus? Vamos, Justamente. né? Vamos ser adulto, né? Uai, você tava falando, eu lembrei daquele. Uma frase que sempre tá na internet aí, né? A famosa frase assim: haverá dias bons, haverá dias ruins, mas em todos eles haverá Deus. É isso. Uau! Gente, bota uma palmas aí, a palma artificial. Isso aí, vai sair depois aí na edição. Mas é verdade, é uma verdade, isso não é uma frase solta. E vai de encontro com o que você acabou de partilhar. Tem dia que a gente não tá bem, e tá tudo bem, gente. Tem dia que a gente acorda. Tem gente que dorme, às vezes, um favo de mel e acorda um limão azedo. E tá tudo bem, a gente é humano, a gente tem variações nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no próprio temperamento. Tem gente que reage de um jeito, tem gente que reage de outro. E tá tudo bem, ninguém aqui tá falando de que todo mundo tem que virar anjo, que todo mundo tem que ser robô, que todo mundo tem que... Não, peraí. Todo mundo tem que ser de Deus. Se a gente olhar para a história, né, do discipulado de Jesus, olha para as criaturas que Jesus foi chamando. Jesus amado, gente, era um mais doido que o outro. Um era brabo que nem... Olha para Pedro era brabo demais, gente. Nossa Senhora Aparecida. Pensa, era pescador. Olha ali as diferentes personalidades. Se a gente olhar com um olhar um pouco mais assim, aprofundado, assim, olhar para eles. Gente, realmente, esse aqui era mais docinho, né? Gostava de ficar reinclinado. João gostava de ficar ali. Era o discípulo amado de Jesus. O outro já era meio ressabiado. O outro já ficava ali. Olha a diferença. Olha que maravilha. Deixa eu ver, então. Então, deixa eu ver. Deixa eu colocar o dedo aqui. Deixa eu colocar o dedo. Eu preciso colocar o dedo aqui, essa parada aqui. Não vou acreditar, não. Ué,
É um pouco de mim, é um pouco de você, é um pouco de nós. Mas em tudo Deus está. Por isso vale a pena repetir isso para você também, que tá desesperado porque vai querer voltar aí, né? Então, haverá dias bons, haverá dias ruins, mas em todos haverá Deus. Essa é a grande diferença. Me lembrei agora de uma frase que, inclusive, me motivou a compor uma música muito boa, por sinal, que se chama Ele Te Ouve. Uma frase de Bento XVI. Essa frase é de Bento XVI. Isso ficou dentro de mim, Maju, por um bom tempo. E ela diz o seguinte: quem acredita em Deus nunca estará sozinho. Gente, pensa no barulho que ficou dentro de mim por muito tempo. E eu digo isso para as pessoas, às vezes as pessoas estão lá se martirizando. Ninguém olha para mim, ninguém me reconhece. Ai, meu Deus, ai, como, ó vida, ó, meu Deus do céu, eu sou fadado ao sofrimento. Não, 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 olha que profundidade isso que Bento XVI trouxe. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho. Gente, isso ficou na minha cabeça. Mas ficou na minha cabeça. Eu me lembro exatamente do dia que essa canção nasceu. Eu estava me preparando para a missa do Sábado Santo. Estava em casa repassando salmos. Adoro salmos, adoro compor salmo. Gente, eu amo isso. Eu amo essa coisa de compor melodia de salmo e tal. Eu acho não. Meu ministério, as primeiras notas, as primeiras composições foram a partir dos salmos, né? E aí tava ali me preparando e de repente com esse barulho ainda dentro, quem acredita em Deus nunca estará sozinho, veio uma inspiração e aí nasceu aquela canção Ele Te Ouve, bom demais. Eu sei que a gente tá... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Eu sei que a gente tá fazendo um podcast, o nosso objetivo aqui é conversar, né? Mas eu gostaria de aproveitar, Cassiano, que você tá aqui, que você tá falando isso, de convidar o pessoal de casa pra gente ter um momento aqui, pra gente entender como que isso funciona, de que a gente não tá sozinho. Às vezes a gente tá no meio de um monte de gente, mas a gente não se sente visto, a gente não se sente querido, a gente sente que a gente não faz parte daquele momento. Então, eu acho que mistura um pouco daquilo que é emocional com o espiritual e até mesmo tudo aquilo que a gente carrega ao longo da vida, né? Tem gente que foge, tem gente que se esconde. Você tá fugindo de quê? Você tá escondendo de quê? Ou você está procurando o quê? E eu acho que a gente podia, vou pedir para que você faça esse momento de oração ali. Vamos convidar o pessoal a colocar a mão no coração. Vamos! A cantar essa música que você disse, que a gente não tá sozinho. Você de casa não tá sozinho, eu não estou sozinho. A colocar a mão no coração e a pensar, a refletir agora o que eu estou procurando, para onde eu estou indo, o que eu quero encontrar, ou do que eu tô fugindo, do que eu tô me escondendo, por que eu tenho medo de me sentir sozinha. Eu acho que muito inspirador isso aí agora. Não, agora foi você que me inspirou. Foi do aí, céu viu? isso aí agora, viu? Foi. Você sabe que e olha que sem você saber, a segunda estrofe dessa canção diz assim: pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode me dar? Um amor de verdade. Eu acho que hoje tem muita gente sofrendo, Maju, sabe por quê? Sim. Porque, primeiro, a pessoa está dependente demais da opinião alheia, colocando demais a expectativa em pessoas que podem nos decepcionar, nos frustrar. Por isso que eu tenho certeza que todo esse momento que Deus preparou aqui, esse podcast... Que não foi combinado, preciso deixar claro. Isso. Se diga-se de passagem, não tem nada combinado aqui, tudo é uma inspiração de Deus, é para provocar você, é para gerar essa inquietação no seu coração. Hoje, vamos juntos? Quero cantar para você e quero fazer dessa canção um momento de oração na sua vida também, quem sabe para você sair dessa condição que você se encontra agora. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais
que podemos imaginar. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com ele. Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com ele. Ele sabe o que é melhor. Se você pudesse falar agora uma coisa para Deus, o que você falaria agora? Fala agora aí. Eu não sei onde você está, não sei onde você está acompanhando agora esse podcast. Talvez dentro do seu quarto, talvez escutando pela rua, dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro, não sei aonde. Eu não sei aquilo que você está vivendo concretamente agora, mas eu sei que existe um Deus que está atento a todo movimento, a toda prece, a toda súplica, a toda oração. Deus conhece o seu coração, Deus sabe das suas dores, Deus conhece as lutas que você tem travado todos os dias. Saiba que Ele está do seu lado. Deus nunca vai te abandonar. Se existe uma verdade que é imutável, é essa: Deus vai permanecer, e há uma promessa dele para nós a respeito disso. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim. Até o fim Deus vai permanecer do nosso lado. A grande pergunta, o grande questionamento é: e eu? E você? Estamos do lado de Deus? Estamos permanecendo dele? Porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E Ele vai cuidar, e Ele já está cuidando de você. Por isso, permita-me dizer algo mais uma vez ao seu coração, como essa canção nos provoca. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com ele. Ele sabe o que é melhor. Mais palminhas na edição. Coisa boa demais, gente. Mais palminha. Deus sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Isso não foi combinado. Você tava falando, tava pensando, a gente foge, a gente se esconde, ou a gente procura. Mas procura, corre, foge. Do quê? É verdade. Deus está aqui, sempre pertinho de nós. Mas vai muito ao encontro daquilo que você estava partilhando há pouco. Muitas vezes a gente é muito refém da aprovação do outro, daquilo que o outro pensa ao nosso respeito. E quando a gente... inclusive tem um amigo do céu que está aqui atrás de mim, daqui a pouco pode dar uma focada nele aqui, São Carlo Acutis, né? E ele vai dizer, e tem uma frase maravilhosa dele: quando a gente perde essa identidade, muitos nascem, e é uma frase de Carlo Acutis, né? Muitos de nós, para não dizer todos nós, melhor dizendo, nascemos originais, mas alguns acabam morrendo como fotocópias,
porque a gente vai desconfigurando a nossa identidade para se conformar com a opinião do outro. Então, eu já não me arrumo para mim mesmo, né? Eu já me arrumo esperando o elogio do outro. É sempre para o outro. E a gente vai perdendo esse olhar com a gente mesmo. Vai perdendo um pouco da nossa própria essência. Justamente. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente se afasta dessa essência, daquilo que verdadeiramente a gente é. Então, se tem algo que eu prezo na minha vida, na minha história, Maju, a gente falou um pouco de cada momento aqui, né? De criança, de sonhos, de vida, de fatos, de acontecimentos. Se tem algo que eu sempre prezei em todos eles, foi ser a mesma pessoa. Aqui é o Cassiano aqui no podcast, é o Cassiano fora das câmeras, é o Cassiano dentro de casa, é o Cassiano andando de chinelo na rua, ali falando com os meus vizinhos, sentando na beira da calçada, é o Cassiano convivendo com os amigos, é a mesma pessoa. E isso traz, eu quero dizer isso para você, para todo mundo que está aqui, isso traz uma liberdade interior gigantesca. Você poder ser quem você é em todos os lugares. Sem máscara. Sem ter que criar um personagem para ter que agradar as pessoas, sabe? Para ter que se configurar, não. Gente, isso é o sentido da palavra liberdade interior. Ser quem você é em qualquer lugar. Anotou? Mais uma, hein? Anotou? Mais uma, gente. Pega a visão, gente. Pega essa aí. Anota no bloquinho, no bloco de notas, no celular, naquele grupo do WhatsApp que tem só a gente com a gente mesmo, né? Todo mundo tem um desse. Fala que você tem, senão eu vou me sentir estranha. Não, eu tenho. E é engraçado que eu tenho uns 3. Três grupos diferentes com você mesmo? 3 grupos diferentes comigo mesmo. Cada um para um assunto. Para cada um para um determinado assunto. É isso aí. Isso que é importante. A gente falou da missão, mas e o Cassiano pai? O Cassiano amigo, o Cassiano filho, o Cassiano marido? Porque juntar tudo isso, ou fazer da família também parte da missão, não é fácil. Não. Conta pra nós um pouquinho. Na verdade, a família é o nosso ponto de partida, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza é consequência daquilo que você exerce e vive dentro da sua casa. Aquilo que você prega, aquilo que você canta, aquilo que você anuncia é apenas uma consequência daquilo que você vive no seu cotidiano, no ordinário da vida. Eu procuro tudo que eu trouxe na minha vida como uma carência, como uma necessidade, até na minha criação, tudo aquilo que meu pai de alguma forma não supriu a minha necessidade, tudo que ele foi ausente, eu procurei dar uma resposta diferente, ser presente na vida dos meus filhos. Eu não quis replicar isso. Eu não quis dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Será que a galera vai saber o que é isso, gente? Repetir, tá? Copiar e colar. É copiar e colar, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Depois que eu tô ficando velho mesmo. Nossa Senhora. Eu sou da geração que estudou MS-DOS, né, gente? Então, deixa eu falar, vai. Datilografia avançou depois do MS-DOS. Vida, o seguinte, é você dar uma resposta diferente. Ah, eu não fui amado. O fato de você não ter sido amado não quer dizer que você não possa amar. O fato do meu pai talvez não ter sido tão presente na minha vida não quer dizer que eu não possa ser presente na vida dos meus. E tanto eu digo isso em meu nome, a partir da minha vida, mas digo isso também a partir da história da Patrícia, né, da minha esposa. Porque eu todos os dias eu vejo isso. Uma Patrícia que muitas vezes não recebeu, mas hoje até transborda, né? Não só vai e oferece aos nossos filhos, assim da mesma forma da minha parte, a gente ser presença, estar junto com eles, aconselhar, aquela boa conversa, aquela boa reunião de família que sempre rola um pega pra capar em casa. Gente, eu não sei como é que é aí, mas na minha casa rola direto isso. As tretas que nunca falta. Porque a gente é gente normal, né? A gente passa por dificuldades, a gente passa por, né, superações, enfim. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá tanto bem assim. A Patrícia mesmo, né? A general lá em casa. E tem hora que até eu fico meio assustado, né? Ela é braba mesmo, bicho. Ela já passou aqui. Vocês vão ver aqui. Ela é uma benção, né? Deus presenteou
salvou a minha vida. Uma pessoa maravilhosa, graças a Deus. Mas, enfim, esse é o Cassiano, que tá lá para ser um pai presente, um pai que os meninos podem contar, né? Gustavo, Guilherme, a Cátia, sempre que precisarem. Mas também um pai que precisa corrigir. A hora que precisar corrigir, vai corrigir. Tem a hora que eu demoro um pouco. Né? A Patrícia já é mais incisiva ali na hora. Eu vou maturando a coisa, e tanto que a hora que vem pra fora, até a Patrícia se assusta. Ô, louco, da onde vem? O que aconteceu aqui? Houve uma metamorfose, saiu pra fora, virou... Não. Realmente, Botou meio o leão assim. pra fora. Quando o Cassiano vem, ele vem mesmo. Porque a gente como pai, como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Né? A gente quer privá-los de vivenciarem, de passarem por algumas situações que a gente já viveu, que não foram tão boas. Mas a gente entende também que, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar a liberdade. Né? E tem coisas que eles vão viver, tem sofrimentos que eles vão passar e faz parte da escola da vida. Mas esse é o Cassiano dentro de casa, que ama a esposa, que ama os seus filhos, que ama a minha mãe. Hoje eu tenho minha mãe, meu pai já está no céu. Mas que teve a oportunidade também, no finalzinho da vida dele, de estar presente, de amá-lo, né, de cuidá-lo, de cuidar dele. E que eu entendo que a família, ela é a minha base para tudo. Sem eles, sem a presença da Patrícia, não existiria um Cassiano missionário, um Cassiano cantor, um Cassiano pregador. Não dá. Para eu sair de casa e eu ficar... e simplesmente ignorar uma casa, uma família, uma responsabilidade. Se todas as vezes que eu viajei, olha, de verdade, eu falo isso, não falo isso para engrandecer, não. Mas eu já tive a oportunidade de rodar esse Brasil pelo menos umas 3 vezes. Todos os lugares, todos. Tive a oportunidade de estar em outros países. Tive de estar nos Estados Unidos 7 vezes. De estar em peregrinação, poder viajar e evangelizar em tantos outros continentes, outros países. Mas tudo isso só foi possível porque eu tenho uma esposa que em todos esses momentos me deu suporte em casa. Onde ela dizia, eu te abençoo, vai, eu seguro a onda. Vai evangelizar, vai. Então isso faz toda a diferença, porque para mim nunca foi fácil. Até hoje, nunca é fácil. Todas as vezes que eu saio de Cachoeira Paulista, saio pela Dutra ali, vou dirigindo meu carro, muitas vezes, eu vou olhando no retrovisor, eu vou olhando a cidade até a cidade desaparecer, assim. Isso é um preço. Às vezes as pessoas acham que, às vezes elas veem só o cara fazendo storyzinho no aeroporto, o cara tá indo não sei pra onde, o cara tá chegando não sei na onde, o cara tá viajando. Mas existe um preço que a gente paga por isso. O preço da missão, o preço da evangelização, que é ficar longe de casa, ficar longe da família. Sempre isso custa. tem uma coisinha que você perde, né? Nosso ministério, existe algo que a gente precisa... Nunca é fácil. E a gente precisa estar disposto a pagar esse preço. Ficar longe, sentir saudade, ofertar isso. E a gente vai oferecendo isso a Deus como um sacrifício pela salvação de almas, pela conversão dos jovens, pela salvação das famílias, pela restauração de matrimônios, de casamento. É sempre um sacrifício. Para mim, sempre isso, para mim, potencializou depois que eu perdi meu pai. Porque depois que você perde um ente muito querido, parece que cada minuto na sua vida ao lado de quem você ama é precioso demais. Então, nossa, enquanto eu me cobrei, sabe, Major, assim, falei, poxa vida, podia ter... Tava viajando tanto, podia ter ficado mais pertinho dele, podia ter, sabe? E eu tava vivendo a minha missão, vivendo aquele tempo, o propósito de Deus, e Deus cuidando de todas as coisas. Não que fosse mudar alguma coisa com isso, mas isso só potencializou algo dentro de mim que, assim, cada minuto do lado das pessoas que são caras ao meu coração é extremamente importante. Até porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe o instante pós. Então, por isso, a gente tem que amar. Aí eu digo pra você também. Toma vergonha aí na sua cara, mas você que tá aí protelando em perdoar talvez o seu pai, perdoar a sua mãe, perdoar o seu irmão, uma pessoa querida. Você não sabe o dia de amanhã.
Eu vou dizer, pra você mesmo, se assustou, né? Então, você tem a oportunidade de pegar o seu telefone, fazer aquela ligação que você tá protelando há tanto tempo, né? Quem sabe ir lá, bater na porta. Porque, gente, depois que a gente perde, é muito difícil. E assim, eu posso dizer isso com propriedade pra você, que quando eu casei com a Patrícia, tô apontando pra lá assim, porque o povo não sabe, mas eu tô apontando porque ela tá aqui no estúdio. Tá escondida. Mas quando eu casei com a Patrícia, eu trabalhava na funerária. Então, eu tive a oportunidade de preparar algum defunto lá, né? E de viver e cidade do interior, né? Você vai saber dizer como é que é a parada. O povo ainda tem o costume de velar o corpo dentro de casa. Sim. Né? Então, eu ia pra lá, e você vai entender aonde eu quero chegar. Ia lá, levava todos os acessórios, preparava ali para ter o velório dentro da casa. E muitas vezes, quando eu chegava com aquele ente querido da casa, era uma crise, era um histerismo, era uma gritaria. E às vezes aquilo me assustava, né? E até o meu padrinho de casamento, muitas vezes eu fui com ele, que era o dono da funerária na ocasião. E aí eu até comentava com ele, falei, nossa, estranho. Ele falou assim, Cassiano, você ainda não pegou, né? Eu falei, não, o povo fica com a gritaria, bate, começa aqui, desespero. E assim, também é por conta da dor da partida desse ente querido, mas muito mais, muito mais, porque aquela pessoa que estava gritando ali perdeu a oportunidade de amar, perdeu a oportunidade de se reconciliar, perdeu a oportunidade de perdoar. Quem sabe não é você que está vendo isso agora. Eu vou deixar você com esse barulho, eu vou deixar você inquieto, você vai perder seu sono até você resolver essas reticências da sua vida. Não perca essa oportunidade de você, sabe, ressignificar a sua história. Tem gente que carrega ressentimentos, mágoas no coração, que gente que não vai fazer, isso só faz mal para a própria pessoa. Papa Francisco trouxe um ensinamento, Maju, a respeito disso, que ele diz assim que a pessoa que não perdoa, ela não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Isso é muito sério. Aqui existe uma resposta para muitas pessoas que às vezes falam assim, eu rezo, não acontece nada. Eu rezo, ai meu Deus, ai Deus não escuta, Deus é indiferente, Deus virou as costas para mim, né? A culpa é de Deus. Aí Deus virou, não responde. Não é que Deus não responde. Você precisa primeiro olhar para o seu coração, para ver se lá no seu coração não tem situações que precisam ser resolvidas, porque, repito, essa frase é do nosso saudoso Papa Francisco. Aquele que não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Deus não pode fazer nada. Porque a própria definição de São João na Sagrada Escritura vai dizer que Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece com ele. Ou seja, não perca a oportunidade. Eu nem sei como é que nós vamos parar nessa eu não sei qual caminho que a gente pegou aqui agora. Nesse assunto, mas nós chegamos falando da família, né? Falando da situação. E não sei você, mas eu tô longe de casa, né? E faço o meu possível, mas às vezes a gente vê, quando a gente fala de rede social ali, aquelas contagens que as pessoas fazem, né? Você já parou pra pensar quantos anos os seus pais têm? Você mora longe, visita ele 2 vezes ao ano, então quer dizer que você vai encontrar seus pais aproximadamente X vezes até o fim da vida deles. Exatamente. E tem gente que tá pertinho. Na volta do trabalho, passa na avó, toma um café, a avó gosta de tomar café. Nossa, que saudade da minha avó, velho. Passa na avó, toma um café. Fim de semana, chama sua mãe pra almoçar na sua casa, ou compra um frango assado, uma Coca-Cola, vai delícia. Lá almoçar na casa da mãe. Rapaz. Pega o filho, as crianças, vai andar de bicicleta, vai lá brincar de barro no quintal. Eu tô falando isso porque essa é a minha referência, tá, gente? A minha infância foi assim. Mas é gostoso. Então, assim, faz o que você pode, chama pra ir no cinema. Hoje em dia a gente sabe a realidade do brasileiro, né? Não é 100% certo, mas não é porque é mãe do seu filho, é pai do seu filho que vocês têm que ficar brigando. Vocês têm uma criança, vai lá, leva a criança para passar o domingo com o pai. Sim. Convida a mãe da criança, vai todo mundo tomar um sorvete, cria boas memórias, deixa aquela criança se sentir parte de uma família. Então, assim, tudo isso
tá junto ali, Tá né? junto. Então tá não junto. deixa passar. Engole ali o orgulho, nem tudo é só sobre você. É Às isso vezes é um aí. pouco sobre o outro também. E bola pra frente. Vamos, porque a vida tá passando, gente. Olha, a gente não tá vendo. Tem É dia que eu paro, verdade. eu olho e falo, meu Deus, eu já tenho X anos, eu já fiz isso. Ai, credo. O Padre Léo pregava muito sobre isso na Canção Nova e ele trazia muito aquela reflexão: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Exatamente. Então tem hora que na matemática da vida vale muito a pena você ser feliz. E a paz não pode ser cara, Nossa gente. Senhora! Eu Não. falei, feliz, deixei esse barulho explodir na cabeça de muita Pensa na gente sua agora. paz, o quanto Eita custa. Deus. Oxi. Você é doido, bom demais, gente. Eu acho que a gente falou bastante, mas eu queria falar mais. Ah. Ué, vamos falar, ué. Mas eu queria falar mais. Ah. Eu queria que você contasse para nós essa história aí de ser compositor, de ser palestrante, de sabe, de renovar outros e outros, de ver o seu trabalho acontecendo e crescendo, e indo cada vez mais. E você tem retorno disso, você percebe Tenho. a quantidade de pessoas que chegam, poxa, Cassiano, aquilo lá que você falou, olha, eu acho que esse é o pagamento de todo o seu trabalho. Tudo isso é fruto, consequência de uma fidelidade. Eu acho que é aquela palavra: quanto mais você for sendo fiel, mais Deus vai te confiando. É você ser ousado. Deus precisa só, como você bem disse há pouco atrás aqui, Deus só precisa de um coração disponível, né, para que ele faça uma obra. Então, por exemplo, as minhas canções, elas sempre nascem fruto de um momento de oração, às vezes de um momento que eu estou vivendo na minha vida, de algo que talvez seja meu, mas que diz muito também para o outro. Da mesma forma, uma pregação, quando eu vou preparar minhas pregações, claro, sempre tem ali uma direção, um tema que vai ser trabalhado, um encontro, se é para jovens, se é para família, se é para casais, existe uma direção, sempre tem, mas Deus sempre tem algo específico para aquele público. E é sempre algo novo. Então, é aquele momento que você se recolhe, que você entra em oração e pede para Deus: Deus, fala comigo. Deus, qual é a direção? Eu sempre faço isso. Todas as vezes que eu chego numa cidade, quando eu chego numa missão, a primeira coisa que eu falo com Deus é isso. Às vezes eu nem desci do avião, ou nem desci do carro, ou nem desci do ônibus, ou nem desci do trem, ou nem desci do jet ski, sei lá, eu não sei nem como é que eu cheguei no trem. Mas antes de eu pisar naquela terra propriamente dita, eu digo assim: o que o Senhor quer falar com esse povo? Que não seja as minhas palavras, que não seja a minha ideia, que não seja aquilo que eu preparei, aquilo que é um conceito, não, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar. Porque Jesus, todas as vezes nos seus evangelhos, em cada lugar, Jesus tinha uma estratégia, e é bonito olhar e bonito falar dessa forma também, né? Não estou fazendo nenhum sacrilégio aqui, não. Jesus tinha uma estratégia para comunicar com aquele povo. Porque o próprio Cristo já inúmeras vezes falava, era um povo de cabeça dura. E muitas vezes ele se utilizava de meios. De parábolas. Parábolas. Às vezes falava em situações relacionadas à agricultura, à pecuária, ou enfim, eram situações corriqueiras daquele ambiente para que as pessoas entendessem, compreendessem. Então, também a gente precisa ter essa expertise que vem pela graça do Espírito Santo, para que a gente comunique não aquilo que está na nossa mente, mas aquilo que o povo precisa escutar da parte de Deus. Então, pregação, eu me preparo assim: faço a minha obrigação, faço a minha parte, claro, rezo, vou estudar, pego a palavra, vou me preparar, porque eu entendo que, e eu vivi experiências assim, Maju, de ser a última oportunidade da vida daquela pessoa. Você nunca sabe quem você vai encontrar. E muitas vezes, você precisa estar preparado oportuna e inoportunamente para anunciar a palavra. Porque talvez é aquela única oportunidade da vida daquela pessoa. Às vezes não é no encontro, às vezes está numa recepção. Quando você entra ali, a pessoa está pensando tanta coisa, e talvez não está pensando coisas boas, mas quando você passa, quando você olha, quando você dá um bom dia, quando você olha nos olhos daquela pessoa que talvez faz tempo que não é olhada, que não é
acolhida, Deus começa já a operar uma obra nova na vida dela. É uma oportunidade. E eu aprendi isso com o Padre Jonas. Isso vem da escola do Padre Jonas da Bíblia. E eu digo também, isso também é da escola do Padre Eduardo. Salvar almas. Não perder tempo. Não perder a oportunidade de anunciar o Cristo. Não perder a oportunidade de levar uma palavra que alcance o coração de uma pessoa. Já vivi experiências sentado. Um dia eu estava sentado Tava esperando meu filho. Fui buscar meu filho, ele tava voltando de uma cidade vizinha de Lorena, tava no ponto. E eu tava com uma camiseta, uma mensagem cristã. E uma pessoa tava do lado, olhou assim e tal, e falou, nossa, legal, né? Aí eu não entendi nada. É legal, né? Eu sou meio doido. Eu tenho uma facilidade para me comunicar com gente maluca. Porque eu já sou um, aí eu começo também. Se a pessoa tá numa vibe diferente, eu entro na vibe diferente com ela também. É legal, pô, legal, é isso aí. Nossa, será que vai chover? Não sei, o céu tá cheio de estrela, tá vendo sol, mas pode ser, né? Então começa aquele papo meio. Sem pé, sem cabeça? Sem entender nada. Mas aí o fato de eu estar sentado ali e a pessoa leu aquela frase na camiseta, aí a pessoa, antes de se levantar e sair, ela disse assim, obrigado. Obrigado. Aí eu pergunto, obrigado por quê? Porque eu estava precisando de uma resposta. Você sentou aqui, não falou nada, mas com a sua camisa. Deus falou comigo através dessa frase. E eu não sei, não conheço a pessoa. Da mesma forma que pessoas que eu já tive a oportunidade de encontrar, jovens que foram para encontros, falaram, quer saber, eu vou nessa parada hoje, mas se Deus não falar comigo, é a última oportunidade. A gente é ousado, né? A gente desafia Deus, a gente fala, então vem, né? Quer chegar com o pé na porta, coitado. E aí, numa pregação, muitas vezes numa canção, cara, Deus alcança o coração de uma pessoa, transforma a história daquela pessoa, e isso é muito gratificante. É isso que nos motiva. Esse é o combustível de você encontrar pessoas. Quando eu encontro pessoas da minha época de grupo de jovens, hoje são casados, ou estão inseridos em outras comunidades, ou estão inseridos em TVs católicas, ou vivendo a sua missionalidade. Gente, é maravilhoso, né? Recentemente tem caminhado junto com um padre querido. Poxa vida, ele foi do meu grupo de jovens. Entendeu? Então, tipo assim, quando ele olha, eu falei, eu era lá daquele grupo lá, do famoso grupo Rosa Mística. Padre, lá que Jesus me alcançou. Gente, aí você para pra pensar, Maju, e se eu fosse negligente naquele dia? E se eu fosse infiel? E se eu fosse lá fazer as coisas de qualquer jeito? E se eu não fosse? Então você está se colocando mais que Deus. Não, eu sou apenas um instrumento ineficaz nas mãos de Deus. A gente aprendeu isso muito na renovação carismática. A gente é um cano por onde a graça passa. Somos apenas um canal que Deus se utiliza. Mas Deus se utiliza. E Deus quis contar com a nossa humanidade, com a nossa pequenez, com a nossa miséria, para que muitos corações fossem alcançados e ainda sejam alcançados. Então, o que eu penso é que a gente precisa ter muito cuidado e amor naquilo que a gente faz. Aí volta naquela história de novo. Cara, tu vai fazer uma parada, velho. Porque assim, o meu primeiro Maranatá que eu fui servir... Mas o meu primeiro Maranatá que eu fui servir, que foi a maior alegria da minha vida, né? Tinha todo um processo. Você fazia um Maranatá, depois você tinha que fazer um grupo de perseverança. Aí depois que você já... o menino tá fielzinho, tá rezando direitinho, pode botar ele pra trabalhar. O primeiro lugar que eu trabalhei no Maranatá foi limpando banheiro. E tem gente que acha que... eu não vou me colocar pra lavar o banheiro. Fiquei 1 ano e tu quer que eu lave o banheiro? Um ano lá, eu lá sendo servo, participando da formação. Mas Maju, rapaz, eu tava limpando aquele banheiro daqueles meninos sujos, aqueles meninos... Ai, que raiva que dava aqueles meninos lá, porque tinha um vaso daquele tamanho e eles faziam xixi pro outro lado. Aí eu entendi a dor da mãe, da irmã, da tia que limpa. Aí eu tava lá. Enquanto eu tava lá, eu tava fazendo aquilo com amor. E eu dizia assim, pode ser até loucura da minha cabeça, mas eu dizia, Jesus, quando esses abençoados entrar aqui, que eles possam fazer uma experiência de deixar pra trás tudo que não presta.
e começar uma vida nova, que eles possam fazer uma experiência dentro do banheiro. Então eu passava aquele trem lá cheio de banana, sei lá, no chão lá, o que eu chamava aquilo lá, desinfetante, cheio de alguma coisa, para deixar limpo, para que eles pudessem se encontrar, sabe, fazer com amor. Tudo isso quer dizer o quê? Independente daquilo que você faz, se é colocar um copo de água, se é colocar uma água no copo, faça com amor, porque esse movimento, Deus pode se utilizar disso aqui para impactar a vida de alguém. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Isso é top demais, mano. Você é doido, bicho. Olha. É entender que mesmo que a gente não ocupe um cargo importante, um lugar importante, que você não seja a referência daquele local, daquele ambiente, daquela situação, não quer dizer que você não seja importante ali dentro. Claro. Então, todo mundo é importante. Todas as fases, todas as coisas são importantes. Às vezes a gente precisa reconhecer isso também, né? Com certeza. A gente fala, não... porque só a pessoa que tá lá na frente pregando é importante. Não. Até ela chegar lá, teve alguém que foi limpar o salão, que foi organizar as cadeiras, alguém que foi comprar água e o copo descartável para ter água para todo mundo beber, alguém que veio ali, arrumou os cabos para poder ter música, que ligou o violão, que passou o som. Teve gente que já se descabelou há muito tempo. Eu não é desse jeito, verdade, vê se eu tô errada. É isso aí, uai. Até lá a parada toca assim mesmo, gente. Teve gente que fez 5 viagens pra trazer as batatas pro almoço. Oxi, eu sei bem como é que é essa história aí. É isso aí. Eu acho que é bacana dizer isso também, porque às vezes tem muita gente que tá acompanhando a gente, que desanimou no meio do caminho, Sim. Porque acha que aquilo que fazia era inútil. Não, você não tem noção, parceiro. Se aquele menino não tivesse... Para que aquela criança estava fazendo com 5 pães e 2 peixes naquela bolsa? Se aquele molequinho lá do Evangelho de Jesus não tivesse com aquele trem na mão, ele não ia alimentar uma multidão. Aí entra uma questão maravilhosa, que desculpa, a verdade precisa ser dita. É que muitas vezes a gente fica esperando o reconhecimento das pessoas. A gente precisa a gente tem que ter um coração voltado para Deus. Porque no final de tudo, eu digo isso, que quando chegar o entardecer da nossa vida, aqui, no final de tudo, o ingresso para você entrar no céu, a sua pulseira de acesso, será o quanto você amou. Pô, Jesus, mas eu preguei pra caraca, eu viajei pra tanto lugar. Ai, Jesus, você lembra aquela música? Pô, Jesus, eu não gravei aquela, mas foi um arrebento, foi uma musicão, hein? Ó, fui lá, gravei, participei do Inquietos. Você lembra? Eu tava lá no Inquietos. Aí diz, o quanto você amou. Não é a quantidade de coisa que você faz, mas é a quantidade de amor que você coloca em tudo aquilo que você realiza. É isso que faz a diferença. É isso que vai contar lá no céu. É isso que gera conversão. É isso que impacta a vida das pessoas. É isso que tira as pessoas, muitas vezes, lá do fundo do poço, da lama. E olha, até para complementar aqui, fazendo um gancho do outro, uma vez eu levando meus filhos, eu vou fazer uma experiência com eles, cara. Falando dessa necessidade da caridade, do amor, de olhar para aqueles mais necessitados. Teve um dia que eu saí de casa e comprei uma pizza família. Nem a Patrícia sabe direito dessa história. Saiu eu, o Guilherme e o Gustavo. Pai, vamos comprar uma pizza. Sério, pai, vamos lá. Falei, beleza, compramos uma pizza lá e saímos. Falei, e aí os moleques ansiosos pra chegar em casa, pra arregaçar a pizza. Falei, não, hoje a gente vai comer diferente, vamos fazer à noite. Isso era quase 11 horas da noite. Fui parar lá na praça, no centro da cidade. Tinha uma família. Eu nunca vou esquecer. Um senhorzinho. Você olhava pra ele, você via que ele veio lá da roça. Uma senhorinha e um rapaz. Sentado na beira da porta de um banco. À noite. Sentadinho ali. Talvez não tinha nem lugar pra ir. Falei, hoje nós vamos sentar aqui. Sentamos lá pra comer com eles. Eu tenho certeza que essa experiência marcou e impactou a vida dos meus filhos. Eu tô dizendo para você que é pai e mãe que tá acompanhando agora também. Ensina os seus filhos a valorizar essa vida, a ter gestos concretos.
casa, por exemplo, a gente sempre viveu um princípio chamado a gente chama retiro da boa morte, né? Retiro da boa morte é você tirar tudo aquilo que é excesso. Ah, poxa vida, tem 50 pares de tênis, mas você usa 50 pares de tênis? Não usa. Aí você olha no seu guarda-roupa, você tem lá não sei quantas jaquetas e tem muita gente passando frio lá fora. Você olha pra... Enfim, cara, esse mundo só não é melhor é porque a gente tá acomodado. Esse mundo ainda não tomou jeito porque os bons ainda preferem se omitir da bondade. Então, a gente sempre cultivou isso em casa. Vai ganhar um brinquedo novo? Ah, pai, eu quero ganhar uma bicicleta nova. Não, beleza, filho, vamos trabalhar. Final do ano, Natal, se der tudo certo, a gente consegue. Mas a outra bicicleta, que tá boa, que ainda tá nova, você vai escolher alguém para dar de presente. E a gente sempre criou os meninos nessa dinâmica. Né? E não é vender, não. É dar. Porque aquilo que a gente ganha, a gente também oferece. Porque talvez aquilo que para nós já não tem mais valor é o tudo na vida do outro. Esses dias atrás eu voltei dos Estados Unidos há pouco tempo e comprei um par de tênis lá, né? Só que desde quando eu comprei o tênis eu não usei. Comprei porque eu achei bonito, porque eu achei barato. Consumista. Mas que eu fui no outlet. Não vou falar a marca aqui, porque a marca não tá ajudando nós aqui no Inquieto. Se eu ajudasse, eu falava. Mas aí eu comprei, porque tava no outlet, tava tendo uma queima de estoque, e eu paguei $12 no par de tênis. E falei, caramba, é muito barato. É surreal isso aqui, cara. É outro planeta. E aí levei, trouxe. Só que eu nunca usei. Aí esses dias atrás chegou um irmão lá em casa lá e... Aí eu fiquei olhando pro pé dele, assim, olhava pra ele, olhando pro pé dele, olhando pra ele. Daqui a pouco Deus falou, dá pra ele. Eu falei, vou dar. Um tênis que eu paguei $12, que aqui no Brasil custa, infelizmente, mais de R$1.000. Falei, irmão, isso aqui é um presente pra você, cara. Eu trouxe, que eu nem sei porque eu trouxe esse negócio aqui, cara. Mas é seu, é pra você. Serviu? Serviu perfeitamente no pé da Cinderela. Entende? Gente, a bondade do mundo, o fazer o bem para as pessoas está em nós, está em pequenas coisas. Eu aprendi isso dentro de casa, aprendi isso com a minha mãe. Nossa, minha casa sempre foi uma avenida, parece que não tinha porta. Todo mundo chegava na hora do almoço, eu queria morrer, eu confesso, quando eu era criança. E aí chegava a turma comendo todos os meus bifes, minha mãe fritando os bifes, a galera comendo meus bifes, cara. Não, eu ficava bravo demais na época. Gente, mas eu aprendi isso em casa, esse foi o meu berço. Aí quando sobra a gente acha estranho, né? Então, entende? Gente, essa coisa de compartilhar, de dar as coisas. Minha mãe sempre trabalhou com essa realidade, mesmo a gente sem ter condições. Minha mãe sempre trabalhou muito com essa questão social, de ajudar os mais pobres. Eu lembro que pelo menos quase 30 anos levando sopa num bairro carente, Cachoeira Paulista, um bairro conhecido como Pé Preto, né? Depois dela, graças a Deus, mudaram o nome, né? Botaram Santa Terezinha, mas antigamente quem mora lá vai falar que é o bairro Pé Preto. Pessoas que viviam lá com vulnerabilidade, pessoas que realmente não tinham o que comer. Quase 30 anos, minha mãe levava sopa toda segunda-feira lá. Meu pai com aquela vasilha velha dele, aquele tachão de sopa lá, levava lá. Muitas pessoas ajudavam, forneciam ali os alimentos. Minha mãe cozinhava e levava. E às vezes aquela sopa era o alimento da semana. Tinha gente que chegava com o potinho para pegar na outra semana, ainda tinha um restinho. Quer dizer, a sopa tinha até azedado. Mas era a única coisa que as pessoas tinham para comer. Sabe? Então fazer o bem, gente, não é tão difícil. Começa olhando dentro da sua própria casa, os excessos que você tem. Vamos fazer a diferença. Gente, Deus nesse Inquietos, ele tá nos tirando ele tá nos colocando no movimento de amor, de generosidade, de olhar para nós mesmos, de conversão, de mudança de mentalidade, para ressignificar a nossa história e de fazer o bem para as pessoas também. É uma oportunidade você estar aqui num veículo desse de comunicação, com a potência que a gente sabe que hoje os meios de comunicação têm, né? Hoje, por exemplo, esse podcast, cara, vai pro mundo. Imagina se todo mundo que está assistindo agora toma a decisão de fazer o bem para alguém agora. Imagina agora. A gente lança um desafio agora. Olha, assistindo Inquietos,
eu tô incomodado, eu tô inquieto agora, eu preciso fazer o bem pra alguém. O que você pode fazer pra alguém hoje de bem? Sabe? Sair do seu mundinho, sair da sua dor. Ai, ó céu. Gente, se você quer ser amado, ame. Se você, Exatamente. sabe, quer ser uma pessoa feliz, faça alguém feliz. Tudo aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Isso não é evangelho de prosperidade, não é fazer nada pelo interesse, é fazer de coração aberto. Uma coisa que eu aprendi em casa também. Mas tudo que você for fazer, nunca espere nada em troca. Faça sempre de coração aberto. E faça principalmente para aqueles que não podem te retribuir. Isso é maravilhoso. Nossa Senhora. De vez em quando umas coisas que eu mais gosto de fazer é sentar com gente que não pode me dar nada. Hoje a gente tem vivido tantos altos e baixos na nossa vida, em todos os sentidos. E às vezes uma ajuda, uma palavra, ela vem de quem menos a gente espera. E às vezes a gente tá falando aqui não é de dinheiro, Não. não é de troca, não Não. é de trabalho, nada relacionado a interesse. A gente tá falando de um olhar diferente mesmo pra situação. A gente tá falando de pessoas. A gente tá falando de um olhar de misericórdia. A gente tá falando de compaixão. Para mim, eu falo isso toda vez mesmo. Compaixão para mim porque o significado da palavra compaixão é isso. É a capacidade de sair de si e ir ao encontro das necessidades do outro. Isso é compaixão, cara. Isso é maravilhoso, velho. Você fazer o bem pra alguém, saber que você contribuiu com alguém. Esses dias falando de pizza, eu saí, a gente foi tão assim, abençoado por Deus diante de uma situação que a gente estava vivendo. E aí eu saí de casa e tal. E a Patrícia, chegou as noras aqui, né? Meus filhos têm as namoradas. Passa e compra alguma coisa rápida. Pensa alguma coisa rápida aí, porque agora não vou conseguir organizar. Eu vou comprar uma pizza. Né? Aí eu falei, vou comprar uma pizza pequena, é o que dá. E a gente vai. Aí quando eu cheguei lá na pizzaria de um casal de amigos, estavam os dois sentados lá de fora, isolados. Porque a situação não tá fácil pra ninguém. E aí eles estavam ali, entristecidos. Eu falei, gente, então faz o seguinte, faz 2 pizzas grandes pra mim, que eu vou levar. Sério, Cassiano, você pensa? E aí volta a dizer isso, não é sobre dinheiro, não é sobre... mas é sobre o que você pode fazer na vida de alguém. Ajudar o outro. Gente, esses dias atrás eu sentei pra comer um x-salada com andarilho. Gente, foi maravilhoso. E eu não tô dizendo isso, o cara tá virando a Madre Teresa de Calcutá. Não. Até porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tô dizendo de experiência humana. De sentar do lado de uma pessoa que humanamente falando, né? Assim, olhando assim, não pode te agregar em nada. E é invisível aos olhos de muitos. Talvez aquilo tenha mudado o mês dele. Ele lembrou da conversa com o Cassiano o resto do mês. Tipo assim, poxa, aquele cara conversou comigo. Você vê a aula que o cara me deu de vida. De experiência. O cara naquela condição. Sentou ali, trocou uma ideia que você não tem ideia. Gente, o rapaz... E assim, o cara tinha um conhecimento bíblico absurdo. Falou, cara, eu já fui um pregador da palavra. Hoje eu tô morando ali na estação. A estação em Cachoeira é uma estação que infelizmente é um prédio que tá abandonado em Cachoeira e virou um refúgio dos dependentes químicos. Acabam se aglomerando ali, né? E ele hoje, dependente das drogas e tudo mais, o cara falou, cara, eu não sei em que momento da minha vida que eu deixei de vigiar, que eu me perdi no processo. Só que agora eu fui pra um caminho que eu não tô conseguindo voltar. Aí eu até passei algumas orientações, peguei o contato dele. Na hora ali fiz um contato de um amigo que poderia ajudá-lo, até mesmo tirar ele ali, dar um banho, tirar uma roupa, fazer com que ele volte para a cidade dele. Enfim, a gente faz o que a gente pode, né? Ou quem sabe, em alguns momentos até eu corro atrás, conseguir um lugar, uma casa de recuperação, através de amigos. Mas, gente... querer mudar mas aí vai muito da né? pessoa, né? Se a pessoa quer também sair daquela condição. Mas assim, gente, foi um x-salada. Peguei, eu olhei pro cara, eu vi que o cara tava com fome, eu vou comprar 2, cara. Ele não me pediu. É esse olhar de sensibilidade, sabe? Essa percepção
de misericordiosa com quem tá do nosso lado. E aí você olha, você senta e se surpreende. O mais legal é esse, cara. Você surpreendeu alguém. Irmão, Você acha que você tá ajudando e é você quem é ajudado, você né? é doido, cara. Deus é bom demais. Sai recarregado. E assim, são experiências da nossa vida que eu digo que vale mais do que uma pregação num evento com 1.000, 10.000, 100.000 pessoas. Vale mais do que qualquer show. São experiências que Deus te dá a oportunidade, às vezes, única, de tocar aquele coração. Gente, isso aí é maravilhoso. Maju, top demais. É a melhor recompensa que poderia ter. Mais uma vez, pra você. Você que acha que você não dá conta, que você não faz nada. Vai fazer o bem. Vai fazer o bem onde você tá agora. Eu não sei o que você pode fazer, mas você pode pegar um telefone, você pode entrar em contato com alguém, você pode fazer uma visita para um amigo, né? Quanto tempo às vezes tá lá, gente no hospital. Você falou há pouco aqui, eu tava falando até essa coisa de identificar, né? Teve uma época no início da juventude que eu fui dos vicentinos jovem. Gente, era bom demais. Porque primeiro que a gente fazia a campanha do quilo, né? Então tinha ali as datas certinhas. A gente, como era molecada, né? Saía um carrinho de feira batendo na cara dos outros e pegando um quilo de alimento e levava lá para os vicentinos lá e eles organizavam a cesta básica da turma. Mas tinha algo que era bacana, que a gente adorava fazer, que eram os nossos louvores, né? Os nossos bailão dentro do asilo. Gente, era muito bom. A gente chegava com os velhinhos lá, fazia uma festa com eles. E eles gostam tanto. Gente, teve um momento, Maju, teve uma determinada fase assim que eles sabiam que a gente ia chegar, aí tinha já uma senhorinha que já passava aqueles pó de arroz, assim, já botava aqueles vestidinhos floridinhos pra ficar toda animadona pra cima. Gente, era bom demais. Coisa pequena, coisa que não precisa de dinheiro, coisa que não precisa de um movimento. Diferença na rotina deles. Você dá doido, que não precisa de uma estrutura, que não precisa de um palco, que não precisa de você ter, gente, precisa de um movimento de amor. Apenas isso. Pra fazer a diferença na vida de alguém. Isso é bom demais. Eu espero que você tenha anotado tudo. Porque assim, não tem condições de eu ficar falando a todo momento. Anota. Anota. Não dá, Anota gente, aí, né? Teve muita coisa aqui, a gente conversou bastante. E eu acho que dá pra conversar mais. Mas isso a gente vai deixar pra que você queira ter o Cassiano aqui de novo. Eu gostei. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha. A partir de agora está lançada a campanha. Cassiano volta. Cassiano parte 2. Porque as polêmicas eu ainda não contei, minha gente, entendeu? Então tem coisas que eu quero contar pra você, que vai deixar você de cara aberta. Mentira, eu tô fazendo isso só pra você fazer uma hashtag aí. Mas olha, tem coisa aí que ele não contou, que a gente sabe que ele não contou. A Patrícia tava sentada ali, ela só tava assim, ó. Você não vai contar isso não, né, Cassiano? Poxa vida. E eu esqueci, a gente começou a falar, e eu esqueci de falar, de puxar a polêmica. Mas pode ter o Cassiano parte 2. Pô, com o maior prazer, pensa. Continuação, caraca. Continua, vai aparecer aqui no final do episódio. Continua. Pontinhos, e os 3 pontinhos. Cassiano, mas assim, a gente conversou bastante. Eu sei que a gente tem muito mais pra falar. Você tem muita história pra contar. Oxe, se tem história pra contar. Mas eu acho que o objetivo do programa de hoje ultrapassou aquilo que a gente esperava. Legal. A gente não combinou nada e a gente conseguiu fazer tudo e a gente falou bastante, a gente entregou muito. Eu espero que você de casa, né? Você que tá aí no carro, você que tá de fone, você que tá aí organizando as suas coisas com fone de ouvido, até mesmo você que parou hoje, sentou na frente da TV ou pegou o seu celular e tá assistindo aqui o podcast com a gente, até porque gera uma curiosidade, né? Quem é o Cassiano, para quem não conhece, e para quem já conhece, o que o Cassiano tá fazendo lá. Fala assim, não. É isso aí, com certeza, é lógico. Não? O que o Cassiano tá fazendo lá? E eu não conheço esse rapaz, eu quero ouvir o que ele tem pra falar. Então é muito importante você aí do outro lado. Tem as redes sociais do Cassiano, dá tempo de colocar ainda, gente? Coloca aí as redes sociais do Cassiano para você acompanhar o Cassiano, para você encontrar ele no Instagram, para você mandar mensagem para ele, para você conversar com ele, né? A gente tá aí, ó. O Instagram olha do Cassiano. Ó, isso é o Instagram. Isso é o Instagram, não é o Instagram, não é o Instagram. Aí você vai conhecer um pouquinho mais de tudo que ele faz, de toda a missão, de onde ele veio e até pra onde ele vai, porque ele posta bastante. Ele é melhor blogueiro do que eu, tá, gente? Eu sei que a galera
tem aí, eu peço desculpas, mas ele é um blogueiro melhor do que eu aí. Então vocês vão conseguir acompanhar melhor a jornada dele. E muito obrigada por ter ficado conosco até o final dessa conversa doida aí, alto astral, pra cima, pra motivar, mas também pra criar consciência e pra fazer você olhar um pouquinho pra dentro, porque a gente sabe que ninguém tá pronto, mas a gente precisa estar disposto a começar. E comece por você. Nossa, o seguinte, eu vou lançar um desafio aqui, tá? E aí, só que quem vai pagar o desafio é você. Tá eu tô bom. lançando, mas o preço quem vai pagar é você. A gente pode comentar assim, a gente pode colocar, tem que ter pelo menos o quê? Uns 500 comentários? E um hashtag aí nesse ou mais. O que você acha? 500 é um bom número. É, né? Graças a Deus. E quantos likes? O like tem que arregaçar, mano. Manda aí, ó. A galera que ainda não tá inscrito, se inscrever, curtir, botar o joinha, compartilhar, mandar esse podcast pra uma pessoa que você sabe que precisa escutar um pouco dessa partilha. E, ó, gente, isso também é evangelizar. Sim. Mas o desafio que eu tenho é o seguinte. Vamos colocar 500 comentários? Tá bom, né? 500 tá bom. 500 tá bom. É um então, bom 500 número. comentários, hashtag Cassiano continua. E aí, a parada é o seguinte: é que apareceu ali o Instagram ali, eu vi que tem uma parada. E como a Maju, como uma boa cruzeirense que ela o desafio é o seguinte: se a gente tiver mais de 500 ou mais comentários, ela vai ter que subir o Itaguaré comigo. Que eu adoro subir montanha, e aí ela vai subir a montanha e vai ser massa pra caramba, porque a montanha ali, a Serra da Mantiqueira, faz divisa ali com o Passa Quatro Cruzeiro, ela conhece bem, é o famoso nariz gigante, e aí a gente vai lá e depois a gente mostra aqui a prova do crime. A gente faz um vlog. Combinado. A gente faz Nossa um vlog desse Senhora. Desafio. Eu e o meu condicionamento físico 100%. Vou levar o Renato também. Eu acho que vai ser uma boa. Vai ser massa, gente. Vai ser uma experiência sensacional. A gente vai subir a montanha, vai ser top demais. Mas pra isso a gente conta com você. Gostei. Se a galera quiser, tá na sua mão. Atenção, tá na sua mão. Que rufem os tambores. Vai ser top demais, cara. É isso. Cassiano, deixa uma mensagem pro pessoal de casa e esperando a parte 2, é claro. Com certeza. Eu desejo só que, de verdade, seu coração, ele nunca se aquiete. A gente tem que viver uma santa inquietação. Aprendi, inclusive, com o Padre Jonas, a famosa paz inquieta, que não nos deixa nos acomodar, mas nos coloca sempre nesse movimento de intimidade com Deus, de amor ao próximo, de cuidado com as pessoas que estão do nosso lado, para que a gente possa realmente ser esse outro Cristo aqui nesta terra, neste tempo onde nós estamos inseridos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem, que Deus te dê ousadia, para que você seja esse sinal profético em meio às realidades do mundo. Grande beijo, valeu demais. E não se esqueça, inquietos, toda semana um episódio novo, uma conversa nova, um jeito novo de conversar pra gente tirar você aí da sua zona de conforto. Levanta e bora pra frente e até o próximo episódio. Foi muito legal. Foi massa.